Então, para você que faz parte aí do nosso grupo de autoconhecimento, vamos agora para o nosso Eneatipo 3. Então, o Eneatipo 3, ele é chamado de o realizador. Se você sente que para você é um impulso natural, mais competição, mais chegar em primeiro, que desde a infância você entrava num jogo para ganhar, você entrava para ser o melhor, para ser o primeiro, esse é o Eneatipo 3, ok? Então, o realizador são pessoas que focam na realização. São pessoas que elas são normalmente as melhores desde a infância e são muito valorizadas e reconhecidas por isso. São pessoas que não são melhores por ser perfeita, como o Eneatipo 1, mas são melhores porque são as melhores. O importante é chegar primeiro. Então, são pessoas que são muito focadas em metas, em resultados, são mais competitivas, são pessoas que fazem o que for necessário para alcançar o que elas querem. E tá no pódio para elas é a melhor coisa do mundo, é o que dá sentido para a vida delas, é ser o melhor. Então, o que é interessante em relação ao Eneatipo 3? Normalmente são pessoas que competem com os irmãos na infância, são pessoas que competem com o marido no casamento, são pessoas extremamente competitivas. Elas têm uma necessidade muito grande e inconsciente de provar o valor que elas têm. São pessoas que querem provar o quanto elas valem. Então, a busca essencial delas vem muito de querer provar algo para alguém. Então, lá na infância, o que aconteceu? Provavelmente foi exigido dela ser a melhor e ela passa a acreditar no pensamento de que se ela for a melhor, as pessoas vão admirar ela e aí ela vai se sentir extremamente reconhecida. É um tipo emocional também. Então, a partir do momento que essa pessoa ela começa a ter esse impulso de ser a melhor, de estar perto dos melhores, de muitas vezes lutar de todas as maneiras para ser a melhor, ela acaba chegando no topo sozinha. Então, são pessoas que têm que cuidar muito com a vaidade. Muito com a vaidade, muito com esse espaço, às vezes, de pisar nas pessoas que estão ao seu redor, de esquecer das relações, né, e focar só no resultado. Então, são pessoas que têm que ficar muito atenta a isso. Mas o que é importante de entender nisso? Essa pessoa, ela precisa tá na luz dos holofotes, ela precisa ser a melhor, ela precisa disso para se sentir amada, aceita e reconhecida. Então, imagina você passar, olha que pesado, você passar uma vida inteira lutando para ser o melhor, para não ser o loser, o perdedor, para não ser o fracassado. Então, são pessoas que sofrem muito, mas também são pessoas que normalmente estão em cargos altos de executivo, sobem rápido nas empresas, porque todo o impulso inconsciente de vida é ser o melhor, é chegar primeiro. Então, são pessoas que normalmente, financeiramente, assim, profissionalmente se destacam muito. Nas relações, nem tanto, né? Porque teria que pegar alguém que goste também de competição. Então, são pessoas que são muito preocupadas com a imagem, muito preocupadas com a imagem. Nossa, eu tenho proximidade com umas 3 pessoas, elas são muito preocupadas com a imagem. E principalmente o que as pessoas pensam dessa imagem dela. Então, ela vai fazer o que for, essas pessoas fazem o que for preciso para manter essa imagem. O lado positivo estão sempre tentando ser melhor. Então, elas buscam sempre resolver suas limitações. Isso é super positivo, né? São pessoas que têm uma tendência a vício no trabalho. Por quê? Porque tudo que ela faz, diferente do 1 que tem que ser perfeito, tudo que ela faz tem que chegar em algum lugar, tem que dar resultado. Às vezes o 1 não dá tanto resultado porque ele busca a perfeição. O 3 não é perfeito, mas ele vai fazer e vai ter resultado. Então tem essa força meio workaholic de trabalhar, de querer fazer render a coisa. E com isso acaba se esquecendo dos amigos, dos familiares, não acaba priorizando as relações e sim o resultado, porque ele precisa estar no pódio, ele precisa ser o melhor. Mas imagina o sofrimento que é uma pessoa assim, gente, você passar a vida inteira tendo que ser o melhor, eu acho pesadinho. Então, normalmente elas querem construir um império, elas querem ser a melhor, elas buscam por ser o melhor, elas acreditam que elas precisam sempre estar se auto-superando para ser melhor, para ser melhor, para ser melhor. E é um auto-engano muitas vezes. Por quê? Porque nem sempre o sucesso e a realização profissional vai trazer uma verdadeira realização. Né? A gente sabe que a busca pela felicidade normalmente não tá só na conquista profissional, tá também nas relações. Então, é bem comum a gente ver essas empresárias de sucesso que nunca casaram, nunca tiveram filhos, são pessoas que
a vida delas é ser o melhor, né? Eu tava assistindo agora o Grey's Anatomy, que tem aquela coreana lá, esqueci o nome dela agora, gente. Esqueci. Mas enfim, ela quer ser a melhor. E daí o cara quer ter um filho e quer casar. Não é prioridade pra ela. Ela tenta explicar pro cara, não, ter filho pra mim não é isso que me move. Então, o Enéa tipo 3, ele se move pela conquista. Ela tá lá sonhando com os prêmios de medicina. Ela não tá sonhando em ser mãe. Não, ela quer ser a melhor, né? Então, são pessoas que têm que cuidar com o vício da vaidade, porque quando eu converso com a Enéa tipo 3, ela fala que ela sabe que ela é boa, ela gosta de ser boa. Então ela passou desde a infância estruturando, eu sou boa, eu sou a melhor, eu sou boa, eu sou a melhor. E existe uma diferença entre arrogância e autoestima. A arrogância, eu sou melhor, quando eu falo que eu sou melhor, eu tô me comparando a outros. E a autoestima não existe os outros. Eu gosto de quem eu sou, os outros não existem. E a arrogância já existe, a vaidade já existe, isso em relação aos outros. Então é uma competição com os outros. O número 1, ele compete com ele mesmo, assim. O 3, ele tem uma tendência de competir para ser melhor que os outros. Ele precisa chegar primeiro, ele precisa ser o melhor. Imagina o gasto de energia que tem esse eneatipo. Então ele acredita que é o melhor, ele acredita que é o soberano e muitas vezes com isso ele acaba passando por cima das pessoas. São pessoas que desde a infância elas ficam tentando ser uma pessoa de sucesso. Então elas normalmente escutam na infância ou em algum momento elas compram o pensamento de que elas só vão ser validadas como boas pessoas se não forem fracassados, forem uma pessoa de sucesso. Normalmente essas pessoas tentam provar normalmente para uma figura paterna, né? Mas tipo Artemis, né? Lembra que a gente viu das deusas? Atenas tem uma tendência aí a um eneatipo 3. São pessoas que elas precisam ser a melhor. E às vezes dentro do ambiente familiar muito competitivo, né? Às vezes isso faz com que a pessoa siga constantemente buscando essa validação por esse clã, né? Por esse grupo. Então, o que essa pessoa número 3 precisa fazer? Ela precisa descobrir quem ela é. Porque como ela corre muito atrás de uma imagem, né? Como se tem aqui a imagem do vencedor. E ela fica nadando para ser esse cara que... Ela, às vezes, ela fica tão apaixonada pela imagem que ela criou que ela não vê quem ela é. Então, são pessoas que constroem falsas percepções de si mesma e morrem de medo do fracasso também. Medo de ser uma perdedora, uma fracassada. Mas elas estão tão identificadas com essa máscara do vencedor que, às vezes, elas não sabem quem elas são. Elas estão tão focadas nesse perfil que elas não têm não conseguem descobrir a grandeza de quem elas realmente são. Então, aí de novo a vaidade, né? Toda essa parte negativa. Assumir quem você é e ter claro que você não precisa provar nada pra ninguém. Então, se você é um eneatipo 3, põe isso na sua mente. Você não precisa provar nada pra ninguém. E isso vai te libertar. Você não tem que mostrar nada pra ninguém. Você não tem que ganhar de ninguém. O outro não existe. É por ti, sabe? É brilhar pra si, pra esse espaço de amor próprio também. Então... Normalmente essa pessoa, ela pode ter sido ferida, deixa eu abaixar aqui para conseguir ler, ela pode ter sido ferida por ter tido uma figura, né, paternal, uma figura que, tipo, fique, você não é um perdedor, você tem que ser o melhor. De novo, essa exigência externa, aonde ele acredita que precisa, como um precisa ser perfeito para ser amado, esse ele acredita que ele tem que ser o melhor para ser amado. Então, ele tem que ser o melhor. Não existe opção. Outro dia eu escutei uma eneatipo 3, ela disse, não existia a opção de não ser a melhor. Então, dentro da cabeça da pessoa, é o melhor, tira as melhores notas, tá sempre na frente, não são pessoas medianas, são pessoas que realmente se destacam. E quando essa pessoa na infância ela é a melhor, ela tem a ilusão de que ela é mais amada. Ai, parabéns, tirou o primeiro lugar, não sei o quê. Ai, parabéns, tirou o primeiro lugar, não sei aonde. Então, ela constantemente está sendo reforçada por esse comportamento paterno que ela precisa ser a melhor para ser reconhecida. Então, para ela, vai ficar sempre passando a vida mostrando que ela é a melhor. Então, começar a se auto-reconhecer, né? Então, uma das ferramentas de cura é trabalhar mais o auto-reconhecimento, é colocar no papel as tuas vitórias, as tuas conquistas e olhar para o que você já conquistou, né? Mas sem se apegar nessa imagem, tipo, eu sou aquela que ganhou esse prêmio, e aí eu fico apegada a essa imagem e não consigo ver todas as outras coisas que eu posso me reconhecer e que eu não preciso estar soltando foguete com purpurina sendo maravilhosa. Eu posso reconhecer essas pequenas coisas, até mesmo dentro das relações, e não só dessa figura, desse estereótipo que eu criei aqui, endeusei, e sim de pequenas coisas do dia a dia.
não precisa provar nada pra ninguém, né? De novo, voltar essa é a verdadeira chamada da cura. E entender que as pessoas vão te amar pelo que você é e não pelas tuas conquistas. A maioria dessas pessoas, elas acreditam que elas são amadas pelas conquistas dela e não pelo que elas são. E qual é o problema? É que às vezes nem elas sabem quem elas são. Elas estão tão apegadas a esse estereótipo vencedor que elas não sabem quem é essa pessoa por detrás dessa máscara do vencedor. Então, amar quem você é. O maior medo dessas pessoas é o medo de não ter valor por ter fracassado, de não ser o fodão, de não ser o cara do topo. Então, esse é o maior medo do eneatipo 3, é o medo do fracasso, né? O eneatipo 1 é o medo do erro, o eneatipo 2 é de não ser amado e o eneatipo 3 é esse fracasso de não ter sido o melhor, o fodão e tudo mais. A tendência dessa pessoa é se identificar com essa máscara e não descobrir o valor pessoal. Então, ela passa a vida inteira correndo atrás dessa máscara de sucesso e acaba não descobrindo o valor de ser quem ela é. Então, por exemplo, o que é comum em consulta, né? Às vezes a pessoa era doutor fulano de tal, se aposentou. É muito, muito mais pesado a aposentadoria para essa pessoa, porque ela estava presa a essa imagem, doutor de tal ou situação tal. Então, às vezes, né, a gente vê artistas que escrevem um livro, esse livro foi fantástico, depois elas não conseguem nenhum livro que chegue a essa altura. Então, elas ficam sempre tentando voltar para aquela e aí acaba não valorizando as outras pequenas coisas e é bem frustrante. Florais pro eneatipo 3. Eu gosto muito também, de novo, do Larch, o L-A-R-C-H, que é o floral da autoestima e da autoconfiança, para que a pessoa, se bem que o eneatipo 3 não desiste antes de tentar, né? Mas para que ela reconheça as pequenas vitórias, sabe? Para que ela saia dessa necessidade estereotipada e vá para o que ela verdadeiramente é. O segundo floral é o Agrimony. O Agrimony é o floral de quem às vezes não tá entrando em contato com o sentimento, assim, tá na superfície. Então, ele é também pro eneatipo 7, mas aqui ele entra pra pessoa se conectar com o que ela realmente sente, com o que ela realmente quer, sair um pouco dessa coisa mais superficial e se conectar mais com consigo mesma. Outro floral que pode ser usado também, se fizer sentido pro eneatipo 3, é quando ele se sente muito vulnerável ao julgamento dos outros. Outro dia eu conversei também com uma eneatipo 3 e ela disse que pra ela a coisa mais difícil é receber feedback, assim. Não desde o eneatipo 1 por errar, né, mas de não ser reconhecida como fodona, assim. Isso é bem desafiante pro eneatipo 3, então foge de reuniões de feedback porque ela quer ser a melhor. Não ser a melhor, outra pessoa ser melhor do que ela, gera muito sofrimento. Isso, eneatipo 3. Qualquer coisa me chama aí no privado.